Olá, queridos, a paz seja convosco, seja bem-vindo ao nosso canal Pastor Gilvan Marques Orações. Estamos vivendo tempos difíceis na igreja brasileira e, por que não dizer, do mundo, não é? E umas dicas que Jesus deixou importantes para os seus seguidores é que cuidado com os falsos profetas. Jesus disse que esses números de pessoas aumentaria de forma gradativa no final dos tempos. E nós já estamos vendo isso em diversas congregações. Muitas igrejas têm se proliferado o número de falsos profetas. Um falso profeta é alguém que se apresenta como um líder espiritual, mas que na verdade não é autêntico e nem possui as habilidades ou o conhecimento necessário para liderar um grupo religioso. Eu vou trazer aqui algumas dicas importantes, por que não dizer 7 características de como você conhecer um falso profeta. Primeira, eles se apresentam como tendo uma autoridade divina, mas não possuem o conhecimento ou a sabedoria que normalmente acompanha um verdadeiro profeta. Eles sempre falam versículos isolados. Tratam de um assunto pela metade. Você descobre muito rápido um falso profeta pela maneira de que ele ministra a palavra de Deus. Sempre pega um único versículo, trabalha aquele versículo como se fosse o contexto do texto. Então, cuidado nesses falsos profetas. Eles aparentam ser uma coisa e são outras. Segundo ponto, eles fazem previsões falsas ou vagas para impressionar os seguidores e com isso ele ganhar a confiança das pessoas. Muitos falsos profetas o tempo todo fazem previsões e pasmem vocês, muitas vezes são previsões assertivas. Não é que eles sabem de fato. O que acontece é que a maioria desses falsos profetas pagam a muitos hackers e até pessoas para vasculhar suas redes sociais e com isso eles descobrem muitas coisas. O ser humano gosta de mostrar para as pessoas aquilo que eles têm. A maioria dos seres humanos são assim. Falam que compraram um carro novo, que fulano se acidentou e está no hospital, que bateu a moto. Eles começam a falar detalhes de suas vidas e com isso o falso profeta começa a averiguar. Por exemplo, se é uma pessoa que tem uma condição financeira boa, se está sempre viajando, ele começa a pesquisar aquilo da tua vida pelas redes sociais que você deixa muito rastro e quando você imagina ele começa a falar dia tal de tal, você estava em tal lugar, foi assim ou não? Aí a pessoa começa a chorar, já acha que é Deus, mas na verdade é falsas previsões para impressionar você. Ele pesquisou toda a tua vida e ele começa a te chamar pelo nome, pelo número da identidade. Cuidado na vida, esse é mais um charlatão da fé. Terceiro ponto, eles usam técnicas de manipulação psicológica para controlar seus seguidores e manter-se no poder. Que técnicas são essas? A maioria dos pregadores começam a orar e quando eles oram, observe esses falsos profetas. Eles gostam de colocar a mão na testa da pessoa. São técnicas, quando eu coloco a mão atrás do pescoço da pessoa, eu estou dominando ela, ok? Quando eu coloco a mão na testa da pessoa para orar, Jesus falou de impor a mão. Impor é quando você deixa a mão sem encostar. Mas quando eles encostam, a maioria fazem isso, empurrando a cabeça da pessoa para trás. E o que é que isso vai acontecer? A pessoa vai perder o equilíbrio e vai cair. Não, o homem tem autoridade, o homem tem poder. Só uma manipulação que ele fez e muita gente que não tem a visão espiritual do que é essas técnicas de hipnotismo acaba levando muita gente a não desconfiar, entende? Então, muitos falsos profetas utilizam técnicas de manipulação psicológica. Quarto ponto, eles se concentram em
ganhar dinheiro e poder, em vez de ajudar os outros ou promover valores espirituais genuínos. Pode observar que um falso profeta não está preocupado com salvação de almas, em trazer a palavra verdadeira que confronta quem escuta. O ouvinte ele é confrontado com o pecado que ele está vivendo quando vem a palavra verdadeira. Muita gente começa a dizer: fulano está em adultério, mas não tem problema, Deus vai perdoar, Deus é misericordioso. Fulana pecou, mas Deus é misericordioso. Então eles começam a colocar na mente das pessoas de que ele mesmo em pecado, mas a misericórdia de Deus é maior para perdoá-los. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Eles querem visar ali somente dinheiro. Eu me lembro de um caso, um obreiro tinha muita condição dentro da igreja e o neto dele caiu em adultério com uma das mulheres que era casada na igreja e o pastor passou a mão por cima. Por quê? Porque a oferta do avô dele era muito alta, quase 10 mil reais. Na época era um dinheirão. Por quê? Ele não quis tratar desse caso, porque a pessoa tinha uma boa oferta. Ele ressentido ou com medo que o obreiro fosse desviar o dinheiro dele ou sair da igreja se punisse o neto dele. Você está entendendo? Verdadeiros falsos profetas, eles visam só dinheiro. Eles não visam implantar a verdade do evangelho. Eles não estão nem preocupados com isso. Compreende aí o que eu estou dizendo? Eu observei que esse pastor é um falso profeta por conta disso. Ele visou ali o dinheiro e não a verdade, de expor a verdade, de confrontar o jovem, confrontar o pastor. Eu digo isso não em público, tá, gente? Eu não sou a favor de você chegar em público e tá confrontando ninguém por microfone. É chamar no gabinete a mulher casada, o jovem e o próprio avô, se possível, e abrir o jogo. Olha, isso aqui tá acontecendo, tem que parar, porque isso não é de Deus e vai haver consequências na vida espiritual de vocês. A irmã, conserte sua vida com Deus, chamar as pessoas para o ensinamento verdadeiro diante da palavra de Deus, porque se a pessoa continuar ali, o pastor não tem mais culpa naquilo, mas quando ele se isenta da função dele, ele sim é um falso profeta, porque ele visa apenas dinheiro e mais nada. Até muita gente hoje que vive nas Assembleias de Deus visam dinheiro. Aliás, hoje as Assembleias de Deus estão piores do que a Universal. Os maiores escândalos têm surgido de dentro das Assembleias de Deus, por incrível que pareça. Se você é uma pessoa atualizada, você vai concordar com o que eu estou falando. Quinto ponto: eles frequentemente têm comportamentos imorais ou contraditórios, o que os torna inconsistentes em relação às suas próprias crenças e valores. Ou seja, se você observar, tivemos diversos casos públicos e notórios de todos aí, e você começou a ver que a pessoa era um bom compositor, um bom cantor, cantava hinos que eram uma maravilha, adorando a Deus, levava a multidão a adorar, mas os seus comportamentos eram o quê? Imorais. Quantos caíram aí no ano de 2023, 2022? Você lembra disso? Samuel Mariano é um deles. Outros e outros casos aí de pastores que não tinham tanto nome como Samuel, que também vieram a cair, porque o pensamento deles era: eu prego na igreja, eu levo a palavra, mas a minha atitude é outra, meu comportamento é imoral ou contraditório com aquilo que diz a palavra de Deus. Isso torna essas pessoas inconsistente em relação às suas próprias crenças e valores. Sexto ponto: eles se concentram em dogmas e regras rígidas, em vez de ensinar valores e princípios espirituais que possam ser aplicados em diferentes situações. Olha, cuidado, muito cuidado com isso aqui. Esse ponto é importante demais. A maioria dos falsos profetas sempre visam na vida espiritual comportamentos rígidos. Observe que eu sempre avisei que a pessoa que quanto mais aparenta ser um santarrão, mas por trás disso tem uma capa. Ou seja, cuidado com essas pessoas que colocam dentro da igreja normas e dogmas rígidos. Aqui não pode usar brinco, aqui não pode colocar colar, aqui não pode usar calça, aqui não pode isso ou aquilo. Essas normas rígidas que ele coloca dentro da igreja, eles focam apenas nisso. Eles não focam em ensinar às pessoas os valores e princípios espirituais que levam as pessoas para o céu, entende?
Eles implantam dogmas humanos, regras humanas. Somente isso também é um falso profeta. Tem gente que quer se colocar no lugar de Deus. Então você tem que estar acordada quanto a isso aí. Vigia, vaso. Porque há muitas pessoas que colocam uma coisa: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou um santarrão, eu sou aquilo, mas você tem que fazer o que é correto. Você tem que andar conforme as Bíblia te orienta, mas você não pode querer ser santo demasiado, porque a própria Bíblia diz isso: não sejais demasiadamente santos. Eu vou pra praia, eu vou ter que usar uma calça comprida. Isso aí não tem nada a ver com cristianismo. Isso aí não tem nada a ver com igreja. Isso é mais um falso profeta que lá na frente você vai ver o resultado e a queda. Cuidado com esse tipo de gente, né? Fuja desse tipo de pessoas. Sétimo e último ponto. Eles tendem a criar divisões e conflito entre diferentes grupos religiosos, em vez de promover a unidade e compaixão entre as pessoas. Um falso profeta, ele começa a levantar uma igreja contra outra, né? Existia aqui uma igreja, que eu não quero citar nome, ele dizia que a única igreja que era verdadeira era dele. Veja que situação. As outras era tudo falso. Querido, como é que eu posso colocar meu ministério acima de todos? Eu começo a colocar agora uma divisão. Isso é mais uma característica de falso profeta, irmãos. Um monte de assembleano comete isso aí, tudo falso profeta, porque eles estão criando divisão entre os irmãos. E a Bíblia diz que a gente tem que promover unidade e compaixão entre as pessoas. Você entende? Eles começam a falar sobre isso. Não, o irmão não pode dividir nada, não pode ir para a igreja de fulano de tal, não pode para a igreja de fulano que te convidou lá, você não pode. Ele quer mandar na tua vida. Isso tudo é característica de falsos profetas. Jesus falou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente os sereis livres. Existe um monte de dogmas. O irmão não pode dividir o dízimo. Isso é conversa fiada, irmãos. Porque eles só pensam em quê? Em tudo para eles, em promover apenas o quê? A igreja que eles criaram. Jesus não deixou nenhuma placa de igreja. Cuidado com os falsos profetas. Vigie quanto a isso aí. Cuidado que quando uma igreja começa a se levantar, ou o pastor, o líder, começa a levantar os membros dele, os congregados deles contra outras igrejas, é porque esse camarada é um falso profeta. Mais cedo ou mais tarde você vai ver o que é que vai acontecer. Se saia desses tipos de igreja que eu falei, essas 7 características aqui. Na verdade, em resumo, um falso profeta é alguém que busca poder, fama e riqueza, e eles fazem isso em nome da religião. Eles não estão preocupados com as almas, não atende ninguém. Ligue para um falso profeta para ver se ele atende. Não te atende. Tudo que eles fazem é em público para as pessoas verem. Isso aí é um homem de Deus. Veja aí, fez isso, isso e isso. Doou não sei quantos milhões de alimento, doou não sei de quantas toneladas. Por que não faz sem ser filmado? Por que não faz? Entende? Cuidado, irmão. Vigie quanto a isso. Essas pessoas que fazem isso em público, eles estão buscando poder, fama, riqueza, e fazem isso em nome da religião, mas que não possuem nenhuma habilidade ou sabedoria para liderar outros em direção a valores cristãos. É importante você estar ciente dessas características para não cair em armadilhas e seguir líderes que promovam a verdadeira espiritualidade. Você precisa seguir pessoas que se preocupam com a palavra de Deus, passar o autêntico evangelho. Compreende aí o que eu estou dizendo? Quem busca fama, quem busca riqueza em nome da religião, não está preocupado com as ovelhas, não está preocupado com as almas. Não está preocupado. Comece a observar isso aí. Um falso profeta, ele não prega a Bíblia, ele prega versículos bíblicos. É só você observar. Veja se o que a pessoa fala, ele fala embasado na Bíblia, ou ele começa a falar, nem a Bíblia abre, tá nem aí para a Bíblia. Comece a observar esses detalhes. É isso que vai te levar a se tornar um verdadeiro observador da palavra de Deus. Quem anda com a verdade e quem anda com a mentira. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abra tua visão espiritual e que Deus te leve para o sucesso em nome de Jesus.